Senta lá onde eu estava. Tá, agora senta lá onde você estava. Tá, agora senta lá onde eu estava. E aí, gente, eu sou o Alan Egura. Daniela Carrano, e hoje nós vamos falar para o Casal Descomplicado sobre nórdicos em geral, né? Cultura nórdica. A gente está hoje com o Alan Amarante. Sejam bem-vindos, meu nome é Alan Amarante, eu sou jornalista e praticante da Fornecidir, a religião nórdica antiga. Eu sou autor de livros e condutor da religião nórdica aqui em São Paulo. Esses daqui são dois dos meus livros e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a diferença entre a ficção e a religião nórdica original. O que nós absorvemos da mitologia nórdica que é ficção e o que é aquilo que vem do berço da religião nórdica original, que nós chamamos de Fornecidir. Viram só? Hoje o negócio vai pegar fogo. Então, estamos aqui hoje com o Alan. Nós o conhecemos na Mystic Fair, participamos de uma palestra dele, né? Mais de uma, na realidade. Isso, participamos de duas, né? Foi uma da parte de Odin e a outra foi a respeito de runas. Né? Fala um pouco mais a respeito do seu trabalho. Então, eu comecei na religião nórdica há mais ou menos 9 anos. Aí eu estava no finalzinho da adolescência, estava entrando na faculdade, eu estava fazendo a faculdade de jornalismo na época. E eu senti uma necessidade de uma aproximação com um caminho espiritual. Então eu não tinha me encontrado espiritualmente. A religião cristã, que é a religião majoritária do nosso país, não me dava respostas sobre eu. Não era sobre o meu questionamento do que era religião. Era o questionamento de, eu preciso me entender primeiro para me encaixar no caminho espiritual, no caminho religioso. Então na época, eu fazia traduções e eu tinha contato com a literatura nórdica. Eu acabei conhecendo as Eddas, que são manuscritos do século XIII da Islândia que contam um pouquinho sobre a história dos deuses nórdicos. E eu comecei a me perguntar, se essas histórias foram compiladas, provavelmente as pessoas trabalhavam com esses deuses. Elas estudavam e cultuavam esses deuses da mesma forma como nós sabemos que os gregos faziam com os deuses dos mitos deles. Então eu comecei a me aprofundar. Na época eu conheci o Asatru, que é o neopaganismo nórdico. Tem uma diferença entre a religião nórdica original e as religiões neopaganas. O neopaganismo você pega os conceitos básicos da religião e transporta para o dia de hoje sem você pegar o contexto da época. Então você faz uma versão simplificada. É uma boa porta de entrada para as pessoas que não conhecem nada. Ele já cria uma divisão entre o mito e o real, mas ele não é tão profundo. É mais ou menos como se a pessoa virasse e falasse assim, eu me interesso pela religião hindu. Aí a pessoa vai fazer yoga, ela vai ter uma breve noção do que é, mas é muito pequena. O tempo foi passando, eu comecei a estudar o nórdico antigo, que é o idioma falado na Escandinávia na época que as sagas foram escritas, e que era o idioma também que os vikings falavam, era o Norrland. E eu comecei a perceber que tinha mais do que o Asatru me apresentava na época. Então eu conheci a Fornecidir. Então, a Fornecidir é um termo em nórdico antigo, significa antigo costume, onde você não aprende só a parte espiritual, você aprende sobre a arte, sobre a língua, sobre valores sociais, sobre como que os nórdicos enxergam o mundo e o universo. Isso me interessou muito mais do que nós vamos nos reunir num parque e nós vamos derramar cerveja na terra, como você vê na internet, às vezes, as pessoas descrevendo o que é religião nórdica. Não é isso. Eles têm uma parte muito profunda sobre o E, que é o eu, no estudo. E também é até importante lembrar que também não vão confundir também a religião nórdica com o celta. Sim, a cultura celta é a cultura da Irlanda e de uma parte da Inglaterra, enquanto a cultura nórdica ela é da Escandinávia. Então da Suécia, da Dinamarca, da Noruega e posteriormente da Islândia, porque a Islândia foi colonizada pela Escandinávia. Tanto que a Islândia é o berço da literatura nórdica. O islandês ele é um idioma que está praticamente 98% preservado do nórdico. Então quem fala islandês consegue ler as fontes originais de mais de 1000 anos atrás com muita facilidade. Foi inclusive
por onde eu comecei a estudar, eu comecei a estudar o islandês. É bastante curioso, porque o tema nórdico está há muitos anos no mercado sendo explorado pela mídia, com séries, com filmes. Então as pessoas imaginam que a história nórdica é aquilo que elas enxergam no filme do Thor, por exemplo, né? Ou na série Vikings. E não é. Essas séries elas foram planejadas para venda, então nunca foi a ideia delas serem fidedignas. Só que qual que é o problema? O filme do Thor, hoje em dia, as pessoas já têm uma noção maior de que é ficcional, por causa de ele foi inserido num universo de heróis, então ninguém mais espera uma realidade daquilo. Então sempre falo para as pessoas, não se preocupem com o filme do Thor. O filme do Thor, ele é um filme de super-herói, ele só usa o nome de um deus nórdico, mas ele não promete passar para ninguém uma ideia do que é a cultura nórdica. Agora, o grande problema, ele acontece com séries que têm uma premissa mais histórica, como acontece com o Vikings. Eles pegam personalidades históricas que existiram na Escandinávia, constroem histórias em países nórdicos e acabam guiando a cultura nórdica de uma forma modernizada. O que é essa forma modernizada? Quando você pega uma história de uma época e tenta usar os contextos que a gente tem hoje em dia, trazer temas, por exemplo, uma coisa que foi bastante criticada durante a produção do Vikings, isso, se não me engano, acho que foi na segunda ou terceira temporada da série, não é nenhum spoiler grandioso, foi o fato do Ragnar usar ópio. Eles fizeram isso para fazer uma correlação com o fato de que os nórdicos faziam parte da Rota da Seda, que isso era real, era histórico. E aí ele encontra uma mulher chinesa, e aí eles fazem uma coisa que você não pode fazer, que é um estereótipo. Uma mulher chinesa, é lógico que ela vai ter ópio. Quando eu falo sobre preservação cultural, não é só sobre preservar a cultura nórdica em si, mas todas as culturas. Isso é extremamente importante para que você consiga ter uma compreensão de um caminho espiritual. O caminho espiritual está sempre ligado com o lado cultural. Então quando você vira e fala assim, um escravo chinês com certeza ele vai ter droga para trazer, ou ele no mercador de seda, você está resumindo uma coisa muito pequena. E as séries elas tendem a fazer isso, porque geralmente é uma visão americana sobre o mundo, então é aquilo, você só pode fazer isso. Isso prejudica. A série tem algumas passagens bastante interessantes sobre a religião nórdica, momentos onde eles fazem sacrifícios nos templos, mas, por exemplo, na própria primeira temporada eles falam sobre um lugar sagrado muito importante, que é Uppsala. Uppsala realmente foi um templo para Freyr, que é uma divindade nórdica muito importante da fertilidade e praticamente cultuada por toda a Suécia, que Uppsala fica na Suécia. E eles escolhem 9 animais de cada espécie e fazem um sacrifício, como é descrito nos textos antigos. Só que o que acontece? Ao invés deles manterem isso como uma forma bonita, depois eles usam o chá da manita muscaria, que é um cogumelo alucinógeno, e todo mundo fica fora de si. Ou seja, por que o ritual foi feito? Por que precisava ter? E eles mostram os personagens onzos com o chá, né, entópidos. Eles quiserem desmistificar exatamente as entidades. Né? Exatamente, você não está entrando em contato com o divino, é a droga que está te induzindo ao êxtase. Isso acontece, é um hábito americano, né, norte-americano de fazer isso, que a gente via nos próprios filmes antigos de Bang Bang, né? É o famoso possível, né, o viável, o real. Quer dizer, se você não vai acreditar que pode ter essa parte mística, então a gente enfia alguma coisa para você acreditar, que é algo mais alucinógeno. Em cima disso, você acha que as pessoas têm o hábito de... eu só posso entrar em contato com o divino se eu precisar de uma substância? Porque isso tem muito a ver com a própria cultura americana hoje, né? São países que têm sofrido, os Estados Unidos e a Inglaterra, que são países produtores de cultura nórdica hoje em dia, eles têm muitos problemas com drogas, né? Tanto com tráfico quanto com o uso exacerbado de droga que eles tomam para ficar acordado, tomam para dormir, não é só o alucinógeno.
mas esse consumo excessivo de substâncias. Então, a visão deles é aquilo, tudo aquilo que não é real é resultado de uma substância secundária. Isso é ruim, porque a maior parte das religiões tradicionais até tem, às vezes, relatos de usos de substâncias, como você tem, por exemplo, na cultura indígena brasileira, com o veneno do sapo, ou com a ayahuasca, por exemplo, mas não é se toda a experiência espiritual precisasse disso. Na verdade, são ritualísticas próprias de grupos específicos culturais que fazem isso não com o objetivo de se entorpecer. Na verdade, isso tinha a ver com a medicina da época. Tinha muito mais a ver com o fato de você, por exemplo, hoje tem gente que vai até a floresta amazônica e procura aquelas tribos que trabalham com o veneno do sapo, porque eles dizem que desintoxica o organismo. Então não é para a pessoa ter um estado alterado de consciência. Na verdade tem muito mais a ver com uma medicina natural. E é muito perigoso quando a gente mistura essa questão do místico. Então para que eu veja o espírito dos meus ancestrais eu preciso de uma substância. Para que eu tenha contato com poderes divinos eu preciso de uma substância. Isso não é verdade. Porque na verdade a espiritualidade está dentro de você. O místico ele não é sobre os prazeres e sobre buscar o proibido, aquilo que a sociedade proíbe. Na verdade, o espiritual é sobre você se entender. É um erro comum esse tipo de coisa acontecer. Eu lembro que quando eu era pequeno, muito tempo, que falavam a respeito de Machu Picchu, que Machu Picchu era uma sociedade evoluída, cheia de paz. Isso foi descoberto na Segunda Guerra Mundial. E eu lembro que eu estava assistindo uma palestra do professor de História, que ele falou que foi um erro cometido historicamente, porque as pessoas cometem esses erros, até mesmo os cientistas, né? Porque ele falou que no final descobriram que Machu Picchu era ao contrário, eles matavam as pessoas, faziam oferendas, só que na Segunda Guerra Mundial, com toda aquela guerra, existia uma necessidade de falar que existia um pouco mais evoluído, mais pacífico do que nós. Uhum. Né? Algo também que acontece muito, que eu gostei muito, foi do Neil deGrasse Tyson, numa entrevista, que perguntaram para ele se ele acreditava, né, que as pirâmides eram feitas por alienígenas, e ele deu uma resposta. The other day I was watching this thing about pyramids, and people truly believe that the technology to build pyramids wasn't of this earth because at the time the pyramids were being made. So it was Europeans coming to Africa, seeing an amazing civilization that they could not imagine an African build, and they must then invoke some other cause that enabled them to build it. Excuse me, clever people come in all colors, all right? Okay. So just because you can't figure out how somebody built a pyramid doesn't mean the people who built the pyramid got help from aliens. That's all I'm saying. So, just admit that you're not as smart as the people who built the pyramids and end the conversation there. Mais fácil mistificar falando que eram criações alienígenas. E isso acontece muito, né? Que a gente, nos dias de hoje, a gente quer engrandecer, mas ao mesmo tempo a gente quer rebaixar jogando nas substâncias. Né? Ou transformar um Thor num fermento de um fanfarrão. Ou no alienígena mesmo. Oh my God. I am the actual one, whom you know as Thor. Porque se você pega o contexto da Marvel, ele é um alienígena, né? Em Asgard eles botaram naves, né? A Bifrost, que era a ponte que ligava os mundos, que era um caminho espiritual, virou uma máquina. Então, tanto que tem aquele livro muito famoso, Eram os Deuses Astronautas, ele pega bastante na história nórdica. Porque assim, essa questão do universo, ela está presente na religião nórdica, então para eles foi fácil mistificar. Os deuses nórdicos são descritos como seres universais, são como partes do universo. Inclusive, tem muitos cientistas que tentam entender o que os nórdicos estavam querendo dizer com seres universais. E que eram esses seres universais. Porque na verdade, é bastante óbvio para nós que a razão pela qual os povos antigos não precisavam ver para crer é porque, na verdade, eles entendiam que o divino fazia parte do mundo. Ele não era uma entidade isolada. Pode ser que ele seja realmente uma entidade isolada, mas ele é parte do todo. Por exemplo, na história nórdica, o que a gente faz é uma desconstrução de compreensão do divino. Quando você pega os nomes dos deuses,
principalmente dos deuses nórdicos, você entende que eles são muito mais manifestações realmente cósmicas. Porque, por exemplo, um dos títulos de Odin é Jungr. Jungr é aquele que move constelações. É uma força do universo. Os nórdicos sempre souberam que existia um universo fora do nosso mundo, porque eles escreviam que existiam 9 mundos que compunham o nosso universo. Então, a forma de Sigir, a religião nórdica original, ela tem um processo que a gente chama de evolução. À medida que a ciência vai avançando, nós quebramos os mitos e tentamos aproximar isso da ciência. Porque isso, na verdade, não tira o divino. Na verdade, só soma. E quem quer conhecer mais mesmo sobre o nórdico de verdade, não ficção, não essa toda enfeitada, como é que pode fazer? Então, eu tenho um projeto social hoje em dia chamado Caminho Nórdico. O objetivo dele é justamente levar informação sobre a história nórdica para as pessoas. A gente tem uma página no Facebook chamada Caminho Nórdico. Lá tem uma página que tem todos os meus contatos, tem os meus livros, tem artigos que a gente publica, tem traduções que nós fazemos sobre a religião nórdica, explicações sobre as partes do espírito, de onde vieram as runas, quem são os deuses nórdicos. Tem um conteúdo, a última vez que a gente fez um contato, tinha mais de 400 postagens, todos originais, todo conteúdo nosso. O Caminho Nórdico ele é um projeto que é resultado de um grupo de estudos, que tem o mesmo nome, Caminho Nórdico, que ele é aberto para todas as pessoas que têm interesse em estudar. Então as pessoas podem mandar mensagem na página falando, eu quero aprender mais, e aí eu faço contato com a pessoa. Deu para descomplicar? A gente vai deixar todos os contatos que ele falou, beleza? Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, comentar e se inscreva, por favor. Se tiver alguma dúvida também pode entrar na página para ver, pode colocar no comentário do vídeo que a gente tenta responder, tenta conversar com o Alan de novo pra gente ver. Isso, e nós vamos deixar um mini videozinho depois, a parte dele, falando a respeito dos livros e um mini trabalho, algo bem rápido para vocês, beleza? Sou o Alan Emura. Daniela Carrano. E Alan Marante. Viu? Hoje foi o encontro dos Alans. É um prazer. Igualmente. Turma, brigadão. E depois, se vocês quiserem mais saber a respeito do Alan em outro vídeo, qualquer coisa, deixa o aviso aí pra gente. Já é. Brigadão e até mais. Solta aí. Ah, é. Beleza. E arruma na frente. Tá bom? Valeu. Peraí, deixa eu mostrar você. Isso, Pronto.